Pois muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Esportiva. Dessa vez começando um pouquinho mais sério, pois aqui no Rio Grande do Sul a gente está enfrentando um estado de calamidade pública. Já foi acionado do governo do estado, principalmente ali para municípios que foram devastados pelas fortes chuvas que a gente enfrentou nas últimas semanas, principalmente, né, municípios de Mussum e Roca Salles, que tiveram aí muitos danos. Então aqui, obviamente, né, nós não somos influentes ainda, mas no meio da comunicação, no meio desse jornalismo esportivo, a gente fica obrigado a pelo menos prestar solidariedade e falar também a chave Pix para que você possa contribuir com qualquer valor, tá? Qualquer valor que aí tocar o seu coração, que não esteja faltando para você, pelo contrário, que queira ajudar. O governo do estado, através da Defensoria Pública ali, disponibilizou um Pix. O Pix é a chave CNPJ 92 958 800 1000 invertido 38. Repetindo, 92 958 800 1000 invertido 38, para você ajudar com qualquer valor, qualquer quantia aí que você possa contribuir, porque pode ser pouco para você, mas vai ser muito para as pessoas, para a reconstrução das cidades. Então, vamos ajudar. A gente, né, tá tentando fazer a nossa parte aqui, novamente, né, falando, infelizmente a gente não tem uma influência gigante para poder contribuir e ajudar muito mais, mas eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é passar essa informação, né, essa chave Pix, para que quem quer ajudar a gente, né, também fazendo a nossa parte, todos nós, e ainda mais nós que somos gaúchos aqui, a gente ama esse estado e passar por isso realmente foi muito complicado de se ver. A gente, né, não passou nem perto disso. Alguns pontos só alagados. Eu moro em Canoas, região metropolitana, então, tipo, não foi nada perto do que, né, essas cidades que eu mencionei e tantas outras também devastadas. Fica aí então o nosso registro, nossa solidariedade, nossa força às tantas famílias devastadas por essa chuva. Só fazendo um adendo também, né, para entrar nesse assunto aí, né, que é super importante, né, muito mais do que o futebol. Teve diversas famílias aí que perderam realmente tudo, né, nesse tornado, ciclone que passou por aqui. Então teve muita gente realmente que se mobilizou. Acho que fica aí o nosso agradecimento, porque a gente nunca sabe, daqui a pouco pode acontecer com a gente. Então quem puder realmente ajudar, que não vai fazer falta, ou que tem pouco, mas mesmo assim quer ajudar, eu acho que é um momento que a gente tem que se unir para ajudar essas famílias, né? Eu acho que foi uma situação muito triste e é um fenômeno da natureza, então não existe um culpado, né, por isso. Então, assim, quem puder e quem quiser compartilhar, eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Desde dinheiro até alimentos, né, produtos de higiene, enfim, né? Todas as ajudas são bem-vindas. E eu fiquei pensando esses dias, porra, o pessoal perdeu lá um monte de coisa, mas agora a gente vai, começa a trabalhar e consegue aos poucos conquistar de novo. Só que tem um ponto muito importante. Quem trabalha nessas cidades tem empresas que também foram destruídas. Então, assim, nem isso as pessoas vão conseguir fazer, para a gente tentar ter uma dimensão do quanto que essas pessoas foram realmente afetadas. Então, assim, realmente é uma situação, né, muito chata, né, muito delicada dessa região. Então a gente pede aí realmente o apoio de quem puder ajudar de qualquer forma, doando dinheiro, alimentos, né? Tem muitas pessoas que estão se mobilizando para ir até lá. Então, assim, tem diversos pontos de coleta, né? Com certeza deve ter alguns ou algum perto de onde você mora, se você realmente quiser ajudar. Eu acho que a gente tem que fazer esse papel como, né? Estamos aí engatinhando, né, nesse cenário de comunicação, enfim, mas eu acho que com certeza toda ajuda é bem-vinda para essas pessoas. Dito isso, então, toda a força, toda a solidariedade, esse episódio também vai servir, né, muito para ajudar. Então, né, deixando seu comentário também, algum ponto que você sabe da sua cidade para também contribuir para essa causa. Dito isso, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Resenha Esportiva. Vamos falar de Grêmio, Carlos? Vamos falar de Grêmio?
Precisa Vamos! mesmo falar? Até a pé nós Ah, iremos, sim, sim, isso sim. para o que der e vier. Vamos, Carlos! 120 anos de história, 120 anos de alegria, 120 anos de glória. Hoje a gente está gravando numa sexta-feira, 15 de setembro de 2023. O Grêmio Futebol Porto Alegrense comemora 120 anos de história, 120 anos de conquista, de glória, alegrias para o seu torcedor. Parabéns à instituição, mas eu acho mais do que isso, parabéns a todos os gremistas. Eu acho que hoje é um dia do gremista comemorar, do gremista sair na rua, vibrar, fazer Tomar festa, um fazer traguinho, folia, tomar um tomar, traguinho. tomar um trago, tomar um gelo, porque hoje é dia de comemorar, é dia de festa. Parabéns então a todos os gremistas, parabéns a você, gremista, que está aqui com a gente, né, comemorando junto com a gente 120 anos de história. Poucos times no mundo têm 120 anos de história, e 120 anos de história grande. Nada de historiazinha pequena, não. Campeão do mundo, tricampeão da Libertadores, pentacampeão da Copa do Brasil. Então, assim, ó, respeitem a história, 120 anos de Grêmio Futebol Porto Alegrense, beleza? Ontem o Grêmio jogou no Nabi Abichedid contra o Red Bull Bragantino e, infelizmente, né, não voltaram da parada FIFA, né, Carlos? O Grêmio, É, que acabou ganhando do Cuiabá na Arena antes da parada FIFA, placar de 2-0 também, isso. vai ao Nabi Abichedid 10 dias depois, e aí, meu parceiro, aí não se apresentaram. O Grêmio ontem foi muito ruim, e aí a gente vai avaliar um pouquinho tecnicamente esse resultado de Grêmio 0, Bragantino 2, e deixa eu só te falar, tá? Lucas Evangelista, Vitinho e o Elinho, Nelinho Elinho, acabaram Elinho. com o jogo ontem. Eu infelizmente assisti esse jogo, não gostaria de ter assistido, mas eu esperava realmente uma postura diferente do time do Grêmio. Foi mais do mesmo, né? Porque todos os, né, jogos recentes aí do Grêmio fora de casa, o Grêmio sofreu. Pô, vamos lá, contra o Goiás, empate no último lance, né, com o gol do André, sai ganhando do Santos no segundo tempo, sofre a virada. Ontem, a mesma coisa, não jogou bem. O Vasco time foi o do pior jogo do ano, Bragantino, né? Vasco fora de casa. Então, assim, o Grêmio é muito bom dentro de casa. Ele realmente se impõe, faz bons jogos, mas quando sai para jogar fora, é assim, ó, é uma tristeza, não dá vontade de assistir. Ontem, assim, o Bragantino pressionava o Grêmio com a bola, o Grêmio não conseguia ficar 3 segundos com a bola. Eu comecei a contar uma hora do jogo. Vamos ver quanto tempo o Grêmio conseguia ficar com a bola. Era um passe pro lado, no segundo, o Bragantino já pressionava e já estava com a bola. Mas, ô meu Então, querido, assim, deixa eu só comentar isso daí. claro, claro. O Pedro Caixinha, a proposta do Pedro Caixinha é essa. É essa. A estrutura do time como um todo é essa, de marcação-pressão, Sim. do já sair já na primeira linha do adversário, já com a bola pressionada, já forçando o erro do adversário. Ô meu, é muito bom esse time do Red Bull Bragantino. Não tem grandes estrelas, não tem Não. o único que se destaca ali é o Eduardo Sacha, daí pode vir o Vitinho, que tá jogando um baita no Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem. Mas a proposta bem encaixada Juninho do Capixaba, Bragantino, para mim, é o melhor jogador. Juninho Capixaba, ontem ele ia meter um golaço, tá? Se não fosse o Grando ali. Mas, meu, ele chutou muita bola. Mas assim, falando da estrutura do Bragantino, é essa. Marcação, pressão em cima, toda hora, incisivo. Eu gosto tecnicamente desse time, meu. É bom esse time. E daí o Grêmio não soube lidar, né, meu? O Bragantino pressionou muito o Grêmio com a bola e quando estava sem a bola, ele encurralava o Grêmio de um jeito que o Grêmio não conseguia sair da marcação. Incrível, assim, ó, o Grêmio com todas as peças, entre aspas, né, titulares, o melhor time possível em campo, né, e assim, o time do Bragantino pressionava o Grêmio não sabia o que fazer com a bola, sabe? Foi assim, ó, uma das marcações mais bem feitas que eu vi ultimamente, assim, realmente o Bragantino se impôs em casa contra o Grêmio, né? Foi dominante do início ao fim. O Grêmio teve assim, ó, pouquíssimas chances de marcar e quando teve não soube aproveitar. Teve aquela chance do Soares no primeiro tempo que o goleiro defende, né? Diga-se de passagem, o Cleiton foi, né? Conseguiram consagrar o Cleiton, Exato, exato. porque eu acho que ele é um goleiro assim, ó, nota 6. Exato. Sinceramente, não acho ele tudo isso.
É, O ele não é Reinaldo um dos erra um gol. melhores, né? Ele não é um dos Não, melhores. nem de Não, não, longe. não, não. Nem de longe. Mas o top 10 é certo. Não sei É, também, cara. Eu beleza. acho ele. Tu Não acha ele sei, eu limitado? não Tu acha ele limitado? acho ele meio grande, No assim, teu bem time, no limitado. teu time, eu ia te fazer essa pergunta, cara. É bom essa nossa Ele ou o sintonia. Grando? Ele ou o Grando? Ah, cara. É briga de foice no escuro. É Ah, briga de foice no escuro. eu vou certo no Gabriel Grando, mas, né? Sei. E eu não sei realmente. Tenho Aí o minhas dúvidas. Reinaldo. Barra muitas. O Reinaldo me erra aquele gol também, que tava deitado. Irmão, Cara, podia driblar o goleiro, podia tocar por cima. Cara, podia fazer tanta coisa. Chutou exatamente onde estava o pé do cara. Então, assim, duas chances claras que o Grêmio teve, que o Grêmio perdeu. Mas, assim, tirando essas duas, cara, o Bragantino se impôs. Teve o Léo Ortiz se machucando ainda no primeiro tempo, né? Que é o melhor zagueiro do Bragantino para isso mim. daí sim é uma referência, né? Seleção brasileira, tudo. Sim, com certeza. Aí entrou mais um reserva. O que estava jogando também já era reserva, porque o Léo Real que estava na seleção. Sim. E o Natan foi vendido há pouco tempo. Então, assim, era o quarto e o quinto zagueiro do Bragantino ontem em campo. E o Grêmio não conseguiu fazer um gol. Sabe? Assim, ó, é realmente um sinal de alerta grande que tem que ser ligado. Porque o Grêmio fora de casa, cara, assim, ó, sofre demais contra Ô, irmão, qualquer time. mas olha só. Eu tava no jogo do Grêmio e Cuiabá, certo? Sim. Eu gostei da proposta do Grêmio jogando, né, com os três volantes. Eu gosto muito dessa ideia dos três volantes. E eu já falei, né, mencionei episódios anteriores que as características se combinam muito, né? Tanto Sim. que eles podem dividir função toda hora, e isso daí pode acabar até mesmo atrapalhando taticamente o time adversário, certo? Claro. O Soares mais participativo, né? Obviamente ele não é um jogador muito cabeça de área, ele gosta, né, de estar voltando, participando das jogadas, contribuindo, né, na criação, enfim. Mas, cara, é muito diferente o Grêmio fora de casa, porque o Soares atua como quase um meia. Eu não sei se tu prestou atenção no Soares em si. O Soares ele volta muito para buscar a bola fora de casa. Eu não consigo entender isso. Se o Grêmio acaba cedendo à marcação, se acaba baixando suas linhas porque está fora de casa e está respeitando muito o seu adversário. Mas só que assim, o pessoal tá falando, o Soares não marca gol fora de casa. Cara, ele tem oportunidade para marcar gol fora de casa. Ele teve uma oportunidade ontem. Ele não teve nenhuma oportunidade nos jogos anteriores que eu me lembro agora. Ele joga muito melhor em casa, obviamente. Mas só que o time todo joga melhor em casa. O time todo se arma melhor em casa. Fora de casa é um time indo pro retranqueiro. Porque o Soares tem que voltar toda hora pro meio. Ninguém contribui. Ele fica sozinho, literalmente sozinho. Eu tô achando estranho o Grêmio fora de casa muito por isso, cara. Porque o armador, que era pra ser, por exemplo, o Cristaldo da vida, né? Agora vendido o Bitelo, agora vamos ter que achar um outro, né? O cara que possa contribuir, né? Nesse setor de criação, esse setor de maestro, enfim. Mas o Soares tem que estar fazendo essa função fora de casa, meu. Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu tô achando muito estranho essa tática fora de casa. Ele sai realmente muito da área, eu acho, também para abrir um pouco de espaço. Mas como o Grêmio está muito lá atrás, acaba que ele fica ali no meio do caminho e depois dele não tem ninguém, sabe? E o único escape de mais velocidade que o Grêmio tinha, que era o Ferreira, agora ele foi para o banco de reservas. Porque ele no contra-ataque, ele é um jogador super útil. Né? Ele tem velocidade, ele é bom no contra um. Mas assim, agora está jogando o João Pedro Galvão, que até agora, né, não fez absolutamente nada pelo Grêmio. O Cristaldo não é um jogador de muita velocidade, é um jogador mais criativo. Então, assim, acaba que o Grêmio fica um time previsível, com três volantes. Eu acho que o único que deve ter se salvado ontem foi o PP, que fez uma boa partida, mas fora ele, assim, ó, ninguém se destacou no Grêmio. O Galdino entrou mais ou menos no jogo, mas também no final do jogo, com as trocas, o Renato estava jogando de volante, ele estava tendo que marcar os jogadores. O Grêmio acabou o jogo ontem com 5 atacantes. Galdino, Soares, André, Iturbe e Ferreira. Cara, que esquema tático é esse? Não, mas isso aí foi algo no desespero, porque presta atenção, 5 jogadores no ataque e nenhum deles pode contribuir Sim, taticamente para criar. exato. Eles Daí, são tipo assim, atacantes. o que Ponto. acontecia?
O Bragantino atacava. O Grêmio tentava se defender como podia, como conseguia. Sim, Aí pegava isso. a bola, ia todo mundo pro ataque. Então, tipo assim, meio de campo não Não, existia. era um vazio. Era um Era vazio. ataque contra ataque. Isso, exato. Sabe? Tipo assim, peguei a bola, agora vai todo mundo lá, vamos defendendo como eu posso aqui. Isso Ah, aí. beleza, roubamos a bola, toca pra quem tá na frente. Daí ia todo mundo pro ataque também. Então, assim, ficou um jogo feio, cara. Até na transmissão, o pessoal comentou assim, ó, de um tempo pra cá o jogo ficou feio. E realmente ficou mesmo, porque não tinha troca de bola, né? Não tinha desenvolvimento, não tinha criação de jogar, não tinha nada, sabe? Então, assim, o Grêmio fora de casa precisa ter uma mudança diferente. O Renato, depois na entrevista, falou: quem não tá competindo vai sair, mas assim, ele já tinha falado isso antes também, sabe? E tem que começar a dizer assim: ó, eu escalei errado, o time não fez o que eu queria que ele fizesse, porque eu não coloquei as peças certas, e começar a dizer que a culpa é dele também, porque foi. E as trocas que ele fez depois, cara, não teve nenhum efeito. O Grêmio chegou um pouco mais perto do gol, beleza. Mas chance clara. O que teve de chance clara no segundo tempo o Grêmio? Chegar Nenhuma. cara a cara com o Não teve goleiro. nenhuma. Cara, teve um chute do Galdino de fora da área, que a bola Sim. passou perto. Mas assim, cara, fora isso, não teve nada. Aquele chute do André, ridículo. Chute ridículo do André em cima do goleiro. Ele sozinho podia proteger a bola com calma, chutar de chapa, quis dar um bico, chutou exatamente onde estava o goleiro. Então, assim, cara, o Grêmio fora de casa dá raiva no torcedor. Acho que essa é a palavra, porque o torcedor sempre pensa que vai acontecer alguma coisa diferente, o time pode trazer algum fato novo, mas é sempre a mesma coisa. Jogou ontem, quem estava na seleção, quem não estava, quem ficou descansando, jogou todo mundo. O time titular, não faltou ninguém. E foi a mesma coisa. Primeiro gol que o Grêmio toma, cara, eu vi aquele lance assim, ó, Cara, eu umas não 10 entendi. vezes. Eu não entendi. E assim, ó, só o João Pedro vai me explicar o que ele quis Uhum. fazer. Aquilo Não dali foi tem bem jeito, estranho. não tem o que fazer. Cara, assim, ó, é umas coisas assim que só acontece com o Grêmio, parece, cara. É inacreditável. E daí o segundo gol, o grande, Rateada, grande, né? né? Rateada. O grande, grande, Meu, eu bracinho de gosto dele, jacaré, cara. né? Eu gosto dele, Cara, cara. Pra mim, tipo, beleza. assim, ó, É ele limitado, mas. pode, ele pode enganar 98% dos torcedores. Ele não vai enganar. Pode ter certeza. Cara, ele pode enganar quase 98. todo mundo. Ele Mas não me tu engana. não. Não, não me engano. Não me engano. Cara, na boa. Se ele deixasse a bola passar na frente dele, não ia ter ninguém do outro lado. Sabe? Se ele tira os braços, a bola passa reto, e atravessar na área não tinha ninguém. Cara, ele espalmou justamente onde estava o jogador do Bragantino. O cara só empurrou pro gol. Gol Uhum. aberto. E ele deitado no chão. Sabe? Então, assim, João Pedro muito mal. Grando falhou no momento chave do jogo. Estava 1-0, que o Grêmio ainda podia ali, né? Que foi justamente naquele intervalo que o Grêmio perdeu os gols também com o Soares e com o Reinaldo. Então, assim, cara, é outra postura, né? Não sei se tem que trocar peça, se é só jogador, se o técnico também não sabe o que fazer fora de casa, porque pode ser também. Pode, Porque, assim, claro. cara, as trocas que ele fez ontem, para mim, assim, ó, é desespero. Não tem nenhuma Não, lógica terminar sim, o jogo meu. com o Galdino de Não, volante. meu, terminar do jeito. Não, e outra, terminar do jeito que terminou e tão conseguindo queimar o Iturbe. Tá? Tão conseguindo, vão fazer um esforço tremendo de queimar o Iturbe. Aí daqui a pouco vão falar que o Iturbe não joga nada, que o Iturbe é um jogador péssimo, enfim. Mesma coisa que pode ter acontecido com o Campas também. Se bem que o Campas teve mais oportunidades e não correspondeu tanto. Até aí dá Eu pra gosto do entender. Campaz, viu? Eu gosto também. Eu gosto também. Tanto que falaram que a contratação do Iturbe me lembra muito o Campas. Aí já me veio um negócio tipo, fechou? Tá Não. top? Entendeu? Porque eu gostava dele. Mas só que, né, com pouca minutagem, óbvio que a gente não tem como avaliar, né? Com Sim. excelência, enfim. Mas agora vão conseguir queimar o Iturbe, meu velho. Vão conseguir. Pois é, daí colocou o cara ontem 10 minutos, perdeu de 2 a Não 0. tem como jogar, O né? time todo bagunçado, só com o atacante. O cara ainda fez algumas jogadas ali na lateral interessantes. Claro que não conseguiu dar tanta sequência, mas, cara, dizem que ele vai super bem nos treinos. Por que ele não começa um jogo jogando? Não dá pra entender. Não dá pra entender. Sabe? Pô, o João Pedro Galvão veio com cartaz gigante, até hoje não fez nada, cara. Mas assim, ó, nada, nada, Não, e nada. ele vem ganhando bem, né, meu?
Ele vem ganhando Uf, bem. Ah, se bem nem que vamos, nem hoje... vamos falar disso, mas nem vamos Não, falar meu, disso. mas se bem que hoje pra mim é o novo normal, tá? Ganhar o que estão se Mas não ganhando pode hoje ser. porque Puxa vida. porque é o euro tá caro, entendeu? Tipo, tudo aumentou, então obviamente o salário dos caras também vão aumentar, tá ligado? Mas, cara, mas ele veio ganhando bem, viu? Ele veio ganhando bem Claro, com certeza. pra não tá correspondendo tanto quanto. E outra, né, veio do futebol italiano, né? Muito tempo do futebol italiano, mas veio do futebol turco. Ele aprendeu a jogar uma bola, né? Vamos lá, vamos ser honesto, entendeu? Então, assim, Assim, ó, não tá correspondendo, não tá correspondendo. E não. daí manter o João Pedro Galvão, tá? Que veio no carteiraço, e deu pra entender que veio no carteiraço, e não tá colocando jogadores como Iturbe e Lucas Bessosi, pra mim é meio estranho. E assim, pelo que o Renato falou, que ficou nas entrelinhas pra mim, tá? Na minha visão, no próximo jogo ele vai tirar pelo menos um jogador. Eu acho que o João Pedro Galvão vai dançar, sinceramente. Teve ali a chance dele, não aproveitou. Ele vai dar lugar para outro. Pode ser o Ferreira, pode ser o Galdino, né? E eu não sei também se não vai tirar um dos volantes. E eu acho que ele vai tirar o Carbajo, Vai tirar o sinceramente. Carbajo, né? Uhum. E vai daqui a pouco colocar, manter o Cristaldo. O Luan também não entrou ontem, né? Entrou todo mundo e o Luan Sim, não e o entrou, né? Luan não. Mas eu acho que ele vai ficar com os dois volantes, vai manter o Cristaldo. E aí vai ter o Soares na frente. Uhum. E aí eu acho que ele vai colocar Galdino e Ferreira, Galdino e Bessosi, Turbi, sabe? Aí, cara, o Grêmio tem opções. Uhum. A gente pode debater a qualidade delas, mas Concordo. o Grêmio tem opções, Concordo. sabe? É só alguém entrar e dizer assim, ó, pegar a camisa e abraçar e dizer assim, não, agora é comigo, e jogar bem que ele vai continuar no time. Ninguém tem cadeira cativa ali, cara. Pode ter certeza. Se tiver que tirar o Cristaldo, ele vai tirar. O Soares eu não sei, mas assim, se tiver que daqui a pouco tirar o Soares, o André começar a meter gol, ele já falou, não interessa quanto ganha, qual é a idade, de onde veio, vai jogar quem estiver bem. Se ele realmente seguir isso à risca, cara, o Grêmio tem opções. Tem opções sim. Sim. Ah, assim, dá pra avaliar de várias formas isso daí, né? Tu sabe que eu gosto muito do Renato, eu falo aqui direto que pra mim é um dos melhores técnicos que tem no futebol atual, né? Principalmente brasileiro, né? Mas ele é um técnico muito bom, mas só que ele tem um grande problema de que se eu ganho é meu time, se eu perco é eles que perderam, entendeu? Não fui eu. Ah, os jogadores não tiveram combate, os jogadores não foram intensos, os jogadores não correram, o meu time não fez isso. Eu falei, mas não fizeram, entendeu? É sempre uma coisa assim pra puxar, entendeu? Ó, eu tento, mas vocês estão vendo o que tá acontecendo, né? E daí ele garante jogadores que não tem que estar ali, entendeu? Então, não dá pra entender, é legal essa ideia dele, tipo, ó, se tu não tá jogando, vaza pra outro ter espaço, mas só que eu não consigo acreditar muito nessa palavra, entendeu? Nesse resultado final. Tomara que aconteça, porque assim, o Renato é um técnico muito inventivo, cara. Porra, a gente já viu no início do ano o Grêmio ser campeão com o Vina jogando, fazendo um triângulo com Vina, Soares e Cristaldo, o gauchão todo. A gente sabia que vai ter essa triangulação e ninguém conseguia fazer nada. O gauchão todo vencido de barbada. Depois veio o Campeonato Brasileiro, não jogou bem, o que fez? 3 zagueiros, abriu os alas. Top. Agora chegou a época do 4-3-3, com 3 volantes, enfim. E aí, entendeu? Mas só que chega esse caso de colocar os jogadores que merecem estar, aí ele pena um pouco, entendeu? Tomara que ele cale minha boca, tu esteja correto e que ele coloque mesmo os jogadores que querem estar ali, né? Porque a gente viu até mesmo a venda do Bitelo, então já mostrou até mesmo que o jogador já estava com a cabeça lá fora. Né? O Bitelo que acabou sendo vendido ao Dinamo Moscou, né? Na última quarta-feira. Então, assim, os jogadores que querem estar ali, que querem investir a camisa do Grêmio, que querem ganhar o Campeonato Brasileiro, porque com essa bola que jogou ontem, nem G6. Tá? Sendo bem honesto. Então, assim, é óbvio que G6 tem que acontecer uma catástrofe gigante, mas eu estou falando pela bola em si. Então, tipo, tomara que o Renato, né, garanta a palavra dele, mas só que ele tem que reconhecer um pouco, né? Ontem ele até tentou reconhecer um pouco, né, falando, né, que o time está mobilizado, né, que a gente está trabalhando no dia a dia, enfim, mas
mas sabe, chamar um pouquinho a responsabilidade pra ele e falar, não, meu, eu errei, porque ontem as modificações não surtiram efeito, mano. Péssimas. Péssimas. Exatamente. Porque não teve uma construção. Não adianta eu colocar 11 atacantes que não vão fazer gol, né? Tipo, não tem construção, não tem nada, não tem defesa, então não me garante nada que vai ganhar. E ontem foi bem isso que tu falou. 5 atacantes que os 5 e nada é a mesma coisa. Que não construíram absolutamente nada. Então, assim, tomara que mude um pouco essa cabeça, essa mentalidade pra ontem, assim, porque fora de casa o Grêmio vai precisar ganhar fora de casa. O Grêmio vai ter que tirar pontos de time fora de casa. Porque, por exemplo, agora com o Bragantino, o Grêmio só ganhou 1 ponto. Os dois jogos, e rival direto, né? Vai pra Libertadores com certeza o Red Bull Bragantino. 2 nó tático, um na Arena e um na Bia Bichedid, que não conseguiram jogar. O 3x3, aquele foi um escândalo. Problema da chuva. Beleza, choveu aqui, choveu lá e o Bragantino jogando bola. Entendeu? Então, assim, né? Vamos reconhecer um pouco, abaixar a bola, que fora de casa o Grêmio não tá sabendo competir, meu. Então, tomara que mude, né? O Grêmio tem um outro jogo importante, né, Carlos? Sim, se não for de postura, né? Quer dizer, se não for de jogadores, que seja de postura. Isso aí, né? Porque já tem agora na segunda-feira um jogo difícil de novo contra o Corinthians, fora de casa, que é esse jogo atrasado, que depois que passar esse jogo não tem mais aquela conversa. Mas a gente tem um jogo atrasado que se a gente ganhar, a gente pode ir para não sei onde. Cara, jogo atrasado fora de casa pro Grêmio, cara, derrota quase certo. Se tu avaliar nisso, o Grêmio só ganhou do Atlético Paranaense e do Cuiabá, né? Que eu me lembro, sim. Isso aí. Então tipo, assim, cara, não tem muito o que contar com esse jogo, sabe? Tem que ir lá e tentar não perder. Por mais que o Corinthians esteja, né, numa fase não muito boa, enfim, mas eles têm que se recuperar também na competição. E lá a torcida cobra, cara. Não é que nem a gente cobra aqui. Lá é muito pior, sabe? Então, eles também vão querer se reabilitar no campeonato. O Grêmio, né, é uma presa fácil fora de casa. Mesmo com 3 volantes, né, não conseguiu neutralizar o time do Bragantino ontem. O Bragantino deu uma roda no Grêmio. Perdi a bola e 3 segundos depois já estava com ela no pé de novo, porque o Grêmio não sabia o que fazer. Eles pressionavam e o Grêmio, assim, ó, sabe, não tinha recursos para sair da marcação-pressão. Então, vamos ver aí se o Renato realmente vai fazer alguma coisa diferente já para esse jogo de segunda-feira, se vai mexer no time, se vai mexer na postura dos jogadores, a gente não sabe. Mas uma coisa que tem que acontecer é o Grêmio mudar de mentalidade, né, ter uma atitude diferente, porque senão, cara, vai ficar ali, ó, 18º, vai brigar ali entre Sul-Americana e fase pré de Libertadores. Então vamos trocar de camiseta, então, vamos vestir o manto colorado, porque o Inter venceu em casa, venceu no Brasileiro, Carlos. Porra, finalmente, hein? Pô, fazia o quê? 83 anos que o Internacional não ganhava no Brasileiro. Libertadores é um leão. Libertadores Exatamente. É River, é Bolívar, é não sei quem. Aí chega no Campeonato Brasileiro, era outro, mas o Inter jogou bem, viu? Mudou a postura. Principalmente no segundo tempo. Perfeito. Principalmente no segundo tempo. Parece que ligou uma chave, né? Parece que ligou uma chave, ligou o sininho que o Renato tocou lá na arena, eu acho que impressou pro Kudê no segundo tempo. Porque daí foi muito diferente a postura do Inter, principalmente no segundo. O primeiro tempo não foi ruim, Carlos. Foi um bom jogo. Mas só que tava muito disputado. Parelho, né? Exato, tava muito parelho. Se tu vê o mapa de calor, tava muito dividido, né? Os setores, assim. E não tinha nada muito vermelho no ataque, ou colorado, ou do time São Paulino. Não, era jogo parelho. Jogo de duas equipes, assim, ó, iguais. Quem quis deixar um pouco disparelho foi o Kehler, né? Exatamente. Quem quis dar a emoção maior foi o Kehler, né? Que teve uma fatal... Cara, ele é o grande... Não, assim, ó. Mas, cara, é impressionante, cara. Que falha horrível que ele fez, né? Em cima do Alisson, né? Foi o pênalti em cima do Alisson, né? Que... Ele acabou errando, furando a bola. Mas tá chovendo. Beleza que tá chovendo, mas só que se tu não sabe sair com os pés, Carlos, eu jogo mais no gol. Tu sabe como eu jogo, entendeu? Eu não vou sair com os pés, Carlos, eu não sei jogar.
Entendeu? Eu tenho essa mentalidade que, tipo, se eu tô no gol, eu vou dar uma bicuda pra puta que pariu, cara. Se eu tô nem aí. Aí o que ele vai lá e tenta dominar, mas só que não adianta, cara. Não tem o refino, entendeu? Tem uma frase que resume bem, que é aquela assim, ó. Faz o simples. Recuou pra ti. Isso aí. Tu não é Tu bom com não os sabe jogar? pés. Cara, chuta pra onde tá apontado o nariz. Ah, chutei pra fora. Beleza. O que é melhor? Tu Melhor que um chutar pra pênalti. fora, tu dar um bico pra qualquer lado ou tu fazer o que ele fez? Exato, exato. Não, Sabe? e Então, outra, assim, cara, se expulsasse, bem tranquilo. né? Bem Nunca mais tranquilo. joga no Inter. Não, nunca mais. Nunca mais Esquece. joga. Tanto que depois, nas outras, ele tava sendo vaiado, né? Nas Claro, outras bolas lá que ele cara, pegava. a sorte dele é que o Inter não perdeu o jogo. A sorte dele. Porque se o Inter perde o jogo, ele ia ficar lembrado desse lance, assim, ó, cara, Irmão, eternamente. ele ia ser massacrado, irmão. Cara, assim, ó, Massacrado. antes dele voltar a atuar, porque o John tava sendo titular, enfim, claro, depois que o John assumiu, fez ótimas partidas pelo Inter, ele não deveria ter voltado mesmo pro time titular. Daí chega o Rocher, mesma coisa, mas assim, cara, o cara tá no elenco, uma hora ele vai Uma jogar, hora ele vai jogar. sabe? A gente já tinha comentado sobre isso, né? Claro, Do cara, jogador tu que tá no tá no elenco. elenco, tu vai jogar, pode Isso ter aí. certeza. Cara, tu tá com a torcida no teu pé. Cara, não inventa. Não inventa. Defende as tuas bolas debaixo dos pau. Veio pra ti nos teus pés, tu não tem habilidade, cara. Chuta pra onde aponta o teu nariz. Sabe? Não compromete o desempenho do time. Aí o Inter teve que fazer uma força 10 vezes maior no segundo tempo para conseguir virar o jogo, no lance idiota que ele quis dominar uma bola que estava dominada no pé dele, que era só dar um bago para qualquer lado, cara. Sim. Sabe? Então, assim, os caras não se ajudam também, né? Os caras, o torcedor pegam no pé deles, mas eles dão razão pros torcedor, cara. Sabe? Não dá para entender. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa que tu falou agora, né, do goleiro, da função do goleiro. Tu é também de defender as bolas debaixo dos paus ou não? Cara, eu não gosto muito de jogar no gol. Pode Não crer, gosto muito de jogar no tu gol. não é goleiro, né? Boa, boa. O pior sou eu que falei que eu sou goleiro. Mas... tu gosta de agarrar, né? Eu acho que tu gosta de agarrar. Mas, cara, assim, ó, falando um pouco do jogo, primeiro tempo realmente bem equilibrado, sem muitas chances pros dois lados. Achei que o Inter até ia se impor mais no primeiro tempo, porque o Kudê, geralmente nos primeiros minutos, ele gosta de encurralar o adversário, que nem o Bragantino fez com o Grêmio ontem. Sim. Mas achei que até a pressão não surtiu tanto efeito assim. Né? O time de São Paulo é um time, né, ok, não tem também nada de especial assim. O Caleri, ali a parte do setor ofensivo é uma parte que eu acho que chama um pouquinho de atenção. Tem é que o Lucas Moura também. Tem um nome que torna o São Paulo um dos melhores times da atualidade e não é à toa que vai jogar a Copa. Sabe quem é esse nome, né? Ele jogou ontem? Dorival Júnior. Sim. Tá ligado? Cara, o Dorival Júnior faz qualquer time meia boca ser campeão. Qualquer time meia boca. Ele chega no Flamengo, que é um time excelente, e faz o Flamengo ser campeão de tudo que disputou quase, entendeu? Só não foi campeão do Brasileiro porque o Palmeiras já tava, né, na 20ª rodada já tava ganho. Mas, ô irmão, o Dorival é o principal nome, entendeu? E ele faz qualquer time meia boca ser campeão. E não é à toa que vai disputar de tal qual contra o Flamengo no domingo. Sim. Né? Mas pode continuar o que eu tava falando. Não, assim, o São Paulo, claro, que ele tem que achar ali um esquema que consiga colocar o Lucas Moura, o Caleri e o Rames Rodrigues. Se o Dorival conseguir fazer esses três jogar, aí sim, aí é um time diferente. Porque daí ele impõe um pouco mais de medo no Flamengo, né? Daí falando já daí para a final da Copa do Brasil. Mas, cara, quando não joga o Rames Rodrigues, que tem o Lucas Moura e Caleri, o Luciano faz uma partida boa, duas ruins, sabe? É um jogador que não tem muita regularidade para mim. O Ayrton Rato, cara, nunca vi assim grande futebol nele também. Dupla de volantes ali com Alisson e Pablo Maia, cara. Pablo Maia é um bom jogador mesmo. Mas bom também não é jogador, nada de especial, assim, sabe? Não, então, pode crer. Daí agora o Arboleda se machucou, então já é mais um desfalque. Rafinha aí, veterano, claro, um cara experiente, tudo. Mas eu acho o time do São Paulo bem comum. Eu acho que esse ponto que tu levantou aí do Dorival é um ponto que eu acho que eleva um pouco mais o time, porque ele realmente sabe extrair o melhor de cada jogador.
Sim. Isso é fato. Ele que colocou ali o Alisson de segundo volante, né? Pediu para ele fazer uma função diferente. Eu acho que ele até vem se dando bem, porque ele é um cara que marca bem e ele também tem uma certa ali habilidade com a bola nos pés para tocar bola, enfim. No Grêmio ele jogava de ponta, né? De ponta ali, direita, aberto. Isso. Marcava também bastante e quando conseguia ali fazer uma jogada individual, enfim. Então foi uma nova função que inventaram para ele, que ele está se saindo bem. Foi ele que deu aquela pressão lá que resultou no pênalti pro São Paulo, que o São Paulo fez o gol. Então, assim, cara, é um time razoável com um bom técnico. Uhum. Não sei se vai ganhar do Flamengo, acho bem difícil, embora o Flamengo esteja em uma fase e tudo mais, né, tenha tomado 3 aí do Atlético no meio de semana. O São Paulo está cada vez mais fora do Flamengo do que dentro. Sim. Mas, cara, eu acho que mesmo assim ainda o favorito para ser campeão deve ser o Flamengo, eu acho que ele deve ganhar. Mas o time de São Paulo, realmente, depois que o Dorival chegou, teve uma outra dinâmica, uma outra cara. Não acho que, né, tinha imposto tantas dificuldades assim para o Inter também. Primeiro tempo ali, se não fosse aquele pênalti, também ia ficar num 0-0, né, modesto ali dos dois times. Concordo. Daí, no segundo tempo, né, o Cudê também, né, dar uma chacoalhada no pessoal ali no intervalo, sabia que era muito importante vencer esse jogo em termos de tabela para o Inter, porque se o Inter perde esse jogo, ele ia ficar ali mais perto ainda do pessoal que está lá embaixo, né, na zona da degola, e ali perto. Então eu acho que foi fundamental essa vitória, né, o gol dos dois laterais, o René até que sempre foi um jogador mais defensivo, mostrou até, né, para o torcedor uma qualidade dele que não era tão, né, visível. Ele sempre foi um jogador muito defensivo e faz aquele golaço de fora da área para virar o jogo. Então, realmente, ele tem qualidade, todo mundo sabe que ele tem, mas ele sempre foi um jogador que, né, era mais defensivo do que ofensivo. O Bustos não, era um cara que sempre atacou, sempre chegou na frente, já fez gols, inclusive no próprio Campeonato Brasileiro. Ele faz um golaço contra o Cuiabá, que ele pega uma bola da entrada da área e chuta a bola, bate na trave e entra no ângulo. Eu acho que foi contra o Cuiabá. Cuiabá. Foi, né? Cuiabá. Foi contra o Cuiabá. Foi. Então, assim, Baita ele gol. sempre foi um lateral ofensivo. Uhum. Mas o René chamou a atenção, né? Ele apareceu lá na frente fazer aquele gol. Então, assim, cara, isso é muito dedo do treinador. Sim. De enxergar que o jogador tem qualidade, que ele pode chegar na frente. Então, eu acho que, assim, cara, o que fica desse jogo aí pro time do Inter, eu acho que é o poder de reação do time, porque não é fácil virar um jogo em casa. Casualmente, o Grêmio também sai perdendo pro São Paulo e consegue virar depois, da mesma forma que o Inter fez. Então, assim, mostra que o São Paulo é um time, né, razoável para bom e que tem um bom técnico. Consegue ali tirar o melhor de cada jogador, mas não deixa de ser um time razoável. Ou que está, né, focando tudo na Copa do Brasil e esquecendo o brasileiro. Pode ser, mas assim, cara, eu acho que esse jogo aí, ele queria vencer e também queria dar ritmo para os jogadores. Sim, com certeza. Porque o São Paulo tava há 2 semanas sem jogar, parece, com esse time. Isso. Então, também serviu para ele, né, daqui a pouco criar alguma alternativa ou outra, e né, no caso, né, o Flamengo e o São Paulo perderam. Sim. Então, imagina como é que tá o psicológico dos times para essa decisão no final de semana, né? Falando do Internacional e principalmente na figura do Cudê, tá? Porque daí lá vem o Rafa de novo falar dos técnicos da dupla Grenal e tal, mas assim, ó, o Cudê, ele vê que o mercado e o Gabriel não estão jogando bem, tá? E ele coloca um jogador que a torcida pede muito e a gente também tava pedindo muito aqui. O mercado escapou de ser expulso no primeiro tempo. Por isso aqui, né? Segura o calção. Cara. Exato. Não. Pera aí. Nossa. Pera aí. Assim como o Kehler poderia ter sido expulso, o mercado poderia. O Internacional passou de umas, assim, ó, que olha. Chovendo a full, torcedor indo lá ver 20 mil e ver quase um show de horror. Deixa eu te interromper rapidamente. Por favor. O que tu acha do Hugo Malo? Irmão, vamos lá. Como zagueiro, né? Que foi como ele jogou até agora. Como zagueiro, isso. Tá? Pra mim é uma excelente opção. Excelente opção. Tá? Mas não melhor que o Vitão. Tu acha melhor que o Vitão? Não melhor que o Vitão. Não. Vitão ainda tá num degrauzinho acima. Degrauzinho. Tá. Porque assim, eu gosto da postura do Hugo Malo, defensivamente. A postura dele é muito bacana. Ele não é tão alto, né? Tipo,
isso que chama atenção também, não é aquele zagueiro de imposição, Exato. de, Não, sabe, de postura, ele é um mas jogador ele fecha mais, bem, né, entendeu? baixinho, enfim. Ele Sim, fecha bem, claro. exato. Ele fecha bem, ele recompõe muito bem. Teve uma bola, eu acho, contra o Bolívar, que o pessoal perde a bola, o jogador sai em arrancada e ele consegue recuperar a bola. Ele consegue antecipar, né? Passar do jogador e conseguir empurrar a bola para lateral, para escanteio, enfim. Eu gosto dessa recomposição dele, eu gosto da postura dele, entendeu? Dentro de campo. E até mesmo a forma dele compartilhar já as jogadas, ele é um jogador que gosta de sair muito também, né? Até por ele ser lateral, faz com que ele também possa Sim, também sim. contribuir nesse setor, né, um pouquinho mais de saída de bola qualificada que o Internacional está retomando a ter, né? Porque o mercado acaba ficando um pouco mais para o Hugo Malo poder também contribuir um pouco, mas a postura dele é legal dentro de campo. Ele é um jogador que se recompõe muito bem, é um jogador que dá para ver que confiam nele, entendeu? Porque às vezes ele se torna o último homem e faz umas jogadas boas. Ele é um jogador, por não ser alto, ele pula muito bem, porque ele tira várias bolas aéreas, várias bolas, sempre. Sim. O Internacional tem um escanteio, tirou a bola o Hugo Malo, sabe? E ele, por ser um jogador de estatura baixa, vamos dizer, né, para um zagueiro. Não acho que ele é melhor que o Vitão, tá? Vitão no 100%, pra mim ele tem que ser o titular. Mas o Hugo Malo tá vindo muito bem e ele merece essa chance que ele está tendo, cara. E pra tu ver como que o Kudê conhece ele. Por quê? Porque ele vem como lateral, todo mundo achando que ia ser lateral, obviamente, por não conhecer ele, né? Somente o Kudê conheceu, ou poucos, né, por acompanhar a La Liga Uhum. muito. Mas ele vem como lateral, como uma peça de reposição pro Bustos, e ele se torna um zagueiro. E Entendeu? assim, eu acho que essa vitória do Inter ela é muito importante, porque vale lembrar dos desfalques que o Inter tinha para esse jogo, né? Sim. Vamos lá, Rocher, o próprio Vitão, que a gente acabou de comentar, o Johnny, que não jogou, o Arangues, que não jogou, e o Valência, que também não jogou, que são os titulares. Então, assim, a gente tá falando de 5 jogadores, que são titulares Sim, que não jogadores jogaram contra o São titulares. Paulo. É meio Isso. time, cara. Sabe? Então, assim, essa vitória do Inter, ela foi fundamental para dar aquele respiro, sabe? De sair daquela situação chata que o Inter tava, desagradável de estar muito próximo da zona do rebaixamento, né? Mais próximo da zona do rebaixamento do que da Libertadores. Agora está ali no meio da tabela, então ele está no meio entre o primeiro da zona e o primeiro que está já ali em sexto colocado. Ele está, se não me engano, a 8 pontos de cada um deles, mas antes da partida ele estava tipo a 4 pontos da zona do rebaixamento. Aí o Santos acabou perdendo em casa para o Cruzeiro, então ele estacionou nos 21 pontos, e o Inter ganhou e deu uma respirada ali, né? Então ele sai um pouco daquela zona incômoda ali, acho que agora está em 11º, com a vitória do Cruzeiro, acho que ele caiu para 11º, então ele dá uma escapada ali daquela zona e já começa a alçar voos maiores, no caso. Porque, assim, ficar 10 jogos sem vencer o brasileiro é muita coisa. É Muita coisa, muita muita coisa. coisa. Tá louco. Perdendo em casa para Cuiabá, empatando com o Corinthians, né, no finalzinho, perdendo para o Fortaleza. Cara, é uma Perdendo situação do Fluminense chata. da maneira que foi, perder pro Fluminense lá, que nem jogou. Exato. Então, assim, são muitos jogos que o Inter ficou devendo. Essa vitória foi super importante, de virada, assim, para realmente motivar até o próprio torcedor a ir mais nos jogos, sabe, a mudar aquela mentalidade de não, eu vou quando tem jogo da Libertadores porque eu sei que o Inter vai jogar bem. Não, dia assim, porque o Inter também precisa dos torcedores na Libertadores. Claro, claro. Né? Mas, cara, o brasileiro hoje, pro Inter, ele é fundamental. O Inter perde daqui a pouco mais 1 ou 2 jogos, já vai lá pra zona de baixo de novo. Então, assim, o torcedor realmente tem que se motivar para ir também nesses jogos, não só nos jogos da Libertadores. Claro Concordo. que esse dia tava chovendo, tava um clima ruim e tal, mas assim, cara, o torcedor tem que apoiar o Inter nas duas competições, Concordo. porque ele tá numa situação ali agora um pouco mais tranquila, mas até o começo desse jogo ele tava ali em 14º, 15º, que se um time que tivesse na zona vencesse, já ia embolar tudo, sabe? Então, ainda bem que o Inter venceu, né? Deu realmente uma aliviada aí, agora para de olhar para baixo, começa a olhar para cima,
mas passou por, né, uma situação aí de ficar muito tempo sem vencer. Que bom que agora conseguiu tirar essa, né, pelo menos esse período aí sem vitórias, né, do campeonato, e eu acho que agora o Inter realmente deve começar a dar aquela engrenada, porque tem peças interessantes, né, quantos desfalques o Inter teve e conseguiu se virar contra o São Paulo, que é finalista, né, da Copa do Brasil. De um jogador que é o Rômulo. O Rômulo jogou muito bem, cara. Saca o Gabriel, que não vinha jogando muito bem, tava falhando um pouquinho, né, na recuperação de bola, alguns passes errados surgiu dos pés dele, então ele não estava apresentando. Depois da lesão, infelizmente, ele não vem jogando tão bem quanto jogava antes, né? Ele é um bom jogador, ele é uma peça referencial, dá pra ver o esforço dele, mas ele não vem apresentando um bom futebol. O Rômulo, ao contrário, ele vinha apresentando um bom futebol e apresentou uma excelente contribuição, né? Jogou muito bem nesse último jogo contra o São Paulo. Jogou 45 minutos e foi muito bem. Então, assim, que bom que o técnico, né, na figura ali também, não só do Cudê, mas toda, né, o departamento técnico, o Lute também, com certeza entende muito. Dá pra ver que os melhores estão, se não jogando como titular, mas aos poucos entrando. Entendeu? Tanto que o Rômulo estava quase escanteado, ele entra bem. Eu acho que esses jogadores vão começar a ter um pouco mais de minutagem, Carlos. Com o Cudê, principalmente, né? O Rômulo, né? Então a gente já tem outros jogadores, o Luca. Se bem, né? Sem o Luiz Adriano e sem o Ener Valencia, obviamente teria que colocar o Luca. Henrique. E o Pedro Henrique, perfeito. E o Pedro Henrique. Teria que colocar o Luca, certo? Mas não jogou mal, ele é pouca minutagem, né, Carlos? Mas beleza, tem jogos que ele vai sentir. Mas ele é um jogador bom e ele contribuiu muito bem nos jogos da Libertadores, né? Principalmente no jogo contra o Independiente Medellín, nos jogos que o Internacional teve que, né? Por exemplo, ele tem 2 assistências na Libertadores, tem um gol. Casa contra né? o Metropolitanos, aquele jogo Exato. tava 0-0, Exato, e ele cara. entra e dá assistência pro Pro gol alemão. do alemão, exatamente. Isso aí, então assim, ele é um jogador que dá pra ver que tem bola no pé, que o Internacional dando mais minutagem pra ele, ele vai ser um jogador muito bom. Mas é óbvio que vai ter jogos que ele vai sentir, né? Então, que bom que o técnico tá vendo os jogadores não só que estão indo mal. Por exemplo, Depena não entrou nesse jogo. A gente tá vendo o Internacional melhor, com mais garra, com mais foco, com mais determinação. O segundo tempo do Internacional foi muito bom, diferente de outros que a gente, né, ficava com muito medo do que será o Internacional no segundo tempo. O Internacional melhorou no segundo nesse jogo, então é muito bom a gente estar vendo aos poucos o Internacional estruturado e já pensando, obviamente, no Fluminense, né, Carlos? Mas vamos lá, então. Sim. Palpites. O Grêmio enfrenta o Corinthians na segunda-feira, o jogo atrasado. O atrasildo, né? O jogo atrasildo. Quanto que tu acha que vai ser, Carlos? Corinthians e Grêmio. De um lado, Luxemburgo, tá certo? E do outro, Renato Portaluppi. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Caceta. Ah, tu vai me deixar eu fazer o do empate, né? Eu acho que vai ser 0-0 esse jogo, irmão. Não, juro. Não, eu tô dando meu palpite com razão e emoção, que nem um slogan numa caixa de aposta. 0x0. Pra mim, 0x0. Corinthians e Grêmio, 0x0. Um outro jogo também, né, meu parceiro? Na Arena da Baixada, Internacional e Atlético Paranaense. E eu quero saber o teu resultado, né, meu? Eu quero saber o teu palpite. Porque assim, ó. Atenção, casa de apostas. Repetindo, ó. Atenção, casa de apostas. Estamos acertando os resultados, né, meu parceiro? Estamos acertando os resultados. Vamos falar rapidamente aqui, ó, do último episódio, que a gente acabou não repercutindo muito. Eu falei que ia ser 0x0 o jogo do Inter, e foi 0x0 o jogo do Verdade. Inter. E eu disse que ia ser 2x0 pro Grêmio contra o Cuiabá, e foi 2x0 pro Grêmio contra o Cuiabá. O pai tá gabaritando. E no outro lá, os 3x0 meu, né? Os 3x0 de Grêmio e Cruzeiro. Os caras estão vindo. Os caras estão... Alô, casa de apostas. Exatamente. Quando? Então, cara, Atlético e Inter, eu também acho que lá é jogo difícil, gramado sintético. O Inter, não sei se ainda
pensa em poupar, talvez poupe um outro jogador para esse jogo. 2-1 para o Atlético Paranaense. Que bom que o Internacional venceu contra o São Paulo, porque lá vai ser 2-0 Atlético Paranaense. Tá? E aí, meu parça, aí a gente vai ficar nesse trancos e barrancos. Exatamente. Até chegar a Libertadores e a gente ver se vamos pra final ou não, meu parça. Mas vai ser esses trancos e barrancos aí, meu. Mas é isso, né? Isso aí. Irmão, domingo, São Paulo e Flamengo, quanto? Primeiro jogo no Maraca, né? Primeiro jogo, Maracanã. 2-0 pro Flamengo. 2-0 Flamengo? 2-0 pro Flamengo. Irmão, pra mim o São Paulo volta vivo, 1-0 Flamengo. Ah, bom palpite São Paulo também. volta vivo. Mas então tá bom. Pra você que esteve até o fim com a gente, ó, um beijo. Amanhã podem me acompanhar lá na rede de Trivela, Instagram, Twitter, YouTube da rede de Trivela. Procure aí. Vamos estar ao vivo na festa de 120 anos do Grêmio. E também pelo resenha, né, meu? Pelo amor de Deus, já vamos estar junto também. Já vamos ligar uma live, já vamos fazer uma festa, porque é festa. É festa. Com certeza. Vou estar lá, tá? Vou estar lá e a gente vai conversar tudo amanhã. A partir lá de umas 4, eu vou avisando, tá? 4, 5 horas, enfim. Vamos estar lá na esplanada diretamente da Arena, na festa de 120 anos. Fale. Acabou que a gente não falou no início do programa, mas vou falar agora aqui no finalzinho. Hoje que o Grêmio inaugurou uma estátua pro torcedor, não sei se chegou a ver, mas foi inaugurada na esplanada também uma estátua que representa o torcedor do Grêmio, né? Então eles fizeram uma estátua com, né, um torcedor segurando a bandeira do clube, e hoje eles, né, fizeram aquela, né, política ali de tirar a faixa, né, a fita, enfim. Foi bem bacana, foi um momento legal, a banda da Geral, né, tava junto, a cerimônia tava a banda da Geral junto, então assim, uma coisa que vai ficar ali também marcado para sempre, né, que eu achei uma iniciativa muito bacana do presidente, realmente chamou a atenção, não tinha visto assim em algum outro lugar, não me recordo de ter visto, mas realmente um momento assim, uma mensagem bem bacana pro torcedor aí. Parabéns, que legal mesmo. Vamos deixar a foto aqui da estátua. Show, isso aí. E já avalie também a estátua. E deixe o seu palpite. Por que queremos saber o seu palpite? Beleza? Porque aqui você também participa do resenha. Não é só a gente que fala, você também fala. Um beijo pra ti, meu parceiro Carlos, tamo junto. Um beijo pra você que assistiu a gente até o fim e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Valeu, até mais.